Olha eu aqui de novo, vim trazer para vocês algumas outras estruturas que apresentam ligação covalente coordenada e é importante que você conheça. Vou começar falando a respeito dos óxidos moleculares. Óxidos moleculares porque realizam ligação do tipo covalente, ou seja, compartilhamento de elétrons. Bom, pensando nessa estrutura do P2O4, certo? Bom, percebam que aqui nesse tetraóxido de difósforo, certo? Nós temos um número par em relação à quantidade de átomos de oxigênio. Sempre que você tiver esse tipo de estrutura, o que você vai fazer? Fósforo, fósforo. E os oxigênios, pessoal, eles estarão na onde? Eles estarão ligados aos átomos de fósforo, ou seja, o átomo de fósforo está na família 5A, portanto tem 5 elétrons na camada de valência. Logo, ele tem que realizar quantas ligações? 3. Então, fósforo, 1, 2, 3, certo? Fósforo, 1, 2, 3. Só que eu tenho que parar e raciocinar um pouquinho. Oxigênio é estável com quantas ligações? 2. Portanto, presença de uma ligação dupla, presença de uma ligação dupla. Sabendo que o fósforo fica estável com 1, 2, 3 ligações, logo essa ligação aqui é uma ligação do tipo covalente coordenada ou dativa. Eu vou pôr setinha aqui só para a gente diferenciar, mas lembre-se que nós podemos representar essas estruturas sem ser por setas, certo? Estruturas que eu quero dizer, essas ligações covalentes coordenadas sem ser por meio de setinhas. Bom, e se eu tivesse a estrutura P2O5? Pentóxido de difósforo, certo? Neste caso, eu preciso que vocês pensem da seguinte forma. Se a quantidade de oxigênio for ímpar, nós teremos fósforo, oxigênio, fósforo. Eu sei que o oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Estável, certo? Ao redor do fósforo, eu coloco os outros 4 átomos de oxigênio. Fósforo tem que fazer quantas ligações? 3. Logo, 1, 2, 3. Sobrou um par de elétrons, portanto, uma ligação do tipo dativa. Fósforo, 1, 2, 3. Sobrou um par de elétrons, portanto, uma ligação do tipo dativa. Então, fique atento aos óxidos moleculares que apresentam quantidade par ou ímpar, certo? De oxigênios na sua estrutura, ok? Vamos para mais alguns exemplos? Bom, agora a gente vai analisar a estrutura dos oxiácidos, ou seja, ácidos que apresentam um átomo de oxigênio, certo? Na sua fórmula molecular. Bom, vamos começar por um caso bem simples, que é o ácido sulfúrico, e bem comum, né? Já que é um ácido amplamente utilizado pela indústria. Como eu falei lá no vídeo anterior, vocês devem levar em consideração que quem está no centro da minha fórmula molecular é justamente o meu átomo central, certo? Logo, enxofre está no centro. Ao redor do enxofre, nós vamos colocar os 4 átomos de oxigênio. E ligado aos oxigênios, nós vamos colocar quem? Os hidrogênios. Nesse momento, eu vou estar fazendo a fórmula estrutural. Não vou fazer a representação de Lewis, ok? Bom, eu sei que hidrogênio tem que fazer quantas ligações? 1. Estabeleci. Uma ligação covalente normal. Oxigênio tem que fazer quantas ligações? 2. Estabeleci. Certo? Hidrogênio, 1. Oxigênio tem que fazer 2. Estabeleci. Nesse momento, eu sei que o enxofre faz parte da família 6A. Logo, ele tem que realizar quantas ligações para se estabilizar? 2. Está estável. Logo, nós temos aqui a existência de 2 ligações do tipo covalente coordenada, certo? Ou ligação dativa. Vamos pegar um outro caso aqui? Vamos pegar o HClO4,
certo? Neste caso aqui, estou trabalhando com ácido perclórico. Bom, elemento central, eu já sei que vai ser quem? O átomo de cloro. Ao redor do cloro, nós iremos colocar os 4 átomos de oxigênio. E, ligado a um destes oxigênios, eu vou colocar quem? O hidrogênio. Hidrogênio faz uma ligação, certo? E oxigênio faz 2. Devido ao fato do cloro fazer parte da família 7, certo? Ele deve realizar uma ligação. Portanto, o cloro está estável. Logo, ele tem 1, 2, 3 pares de elétrons livres, o que possibilita a formação de 3 ligações covalentes coordenadas, certo? Então, nessa estrutura, a gente tem a presença de 2 ligações covalente normal e 3 ligações covalentes coordenadas. Ainda analisando os ácidos, vamos trazer aqui 3 ácidos que são de grande importância e podem te assustar em algum momento. Bom, agora a gente vai falar a respeito do ácido fosfórico, ácido fosforoso e ácido hipofosforoso, certo? Então fique atento a essa dica. Pessoal, com relação ao ácido fosfórico, fósforo, elemento central. Os 4 oxigênios ao redor do fósforo e os 3 hidrogênios ligados a quem? Ao oxigênio. Nós sabemos que hidrogênio faz uma ligação, oxigênio faz 2. Hidrogênio faz uma ligação, oxigênio fez 2. Hidrogênio faz uma ligação, oxigênio fez 2. Fósforo, por ser da família 5A, tem que fazer 3 ligações. 1, 2, 3. Sobrou um parzinho de elétrons, logo realiza uma ligação do tipo covalente coordenada ou ligação dativa. Agora, vamos analisar o ácido fosforoso, H3PO3. O que eles apresentam de diferente? A quantidade de oxigênio presente na estrutura, certo? Esse ácido aqui, a gente fala que ele tem 3 hidrogênios que são ionizáveis. Esse ácido aqui, ele apresenta apenas 2 hidrogênios ionizáveis. O que significa hidrogênios ionizáveis? São aqueles hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio. Portanto, quando eu coloco este ácido em contato com a água, ele sofre ionização, ou seja, a quebra da minha ligação entre oxigênio e hidrogênio. Porém, nessa estrutura, por mais que eu apresente 3 átomos de hidrogênio, apenas 2 são ionizáveis. Então, você vai pensar da seguinte maneira. Fósforo, elemento central, correto? Ao redor do fósforo, nós temos 1, 2, 3 átomos de oxigênio. E eu vou ter ligado diretamente ao átomo de fósforo um hidrogênio, certo? Bom, eu sei que eu tenho 3 hidrogênios. Um já foi consumido. Então nós temos que colocar um hidrogênio aqui e temos que colocar um outro hidrogênio aqui. Logo, o hidrogênio tem que fazer uma ligação e oxigênio tem que fazer 2. Hidrogênio, uma ligação, oxigênio, 2. Fósforo tem que fazer 1, 2, 3. Sobrou uma ligação do tipo covalente coordenada. Por isso que esse átomo apresenta apenas 2 hidrogênios ionizáveis na sua estrutura. Porque apenas 2 dos 3 estão ligados diretamente ao átomo de oxigênio. Agora, analisando o ácido hipofosforoso, certo? No caso do ácido hipofosforoso, a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Fósforo, elemento central, certo? Neste caso, pessoal, eu tenho apenas um hidrogênio ionizável. Só um. Um só. Certo? Então, quer dizer que, ligado ao fósforo, eu vou ter 2 hidrogênios que vão estar ligados diretamente. Um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio. Certo? Ligado a um desses oxigênios, eu vou ter um hidrogênio.
Logo, como que vai ficar a estrutura? Hidrogênio, uma ligação, certo? Hidrogênio, uma ligação, hidrogênio, uma ligação. Oxigênio, para ficar estável, faz 2 ligações. Fósforo está estável porque apresenta 1, 2, 3 ligações. Portanto, nós teremos uma ligação do tipo dativa ou covalente coordenada. Essa estrutura apresenta apenas um hidrogênio ionizável porque apenas um deles estão ligados ao átomo de oxigênio. E os outros 2 estão ligados diretamente à molécula de fósforo. Correto? Bom, essas foram as dicas de hoje, ok? Aguardo você no próximo vídeo. Até mais.